Bom dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado, Cidadão. Mais uma vez, com a presença ilustre do amigo deste programa, o nosso querido médico psiquiatra, doutor Marcos Moura. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia a todos. Doutor Marcos, qual é o assunto, o tema que hoje nós vamos debater sobre saúde mental? Hoje nós vamos falar sobre transtorno de personalidade limítrofe, ou personalidade borderline, né, que está muito falado atualmente de uma maneira muito ampla e às vezes assim incompreendida. A gente não sabe exatamente em que sentido que as pessoas estão percebendo essa palavra em inglês, né? Que significa linha de fronteira. Limítrofe. O senhor aportuguesou, abrasileirou, né, o nome do transtorno, mas normalmente as pessoas preferem hoje no Brasil, né, falar em inglês, né? Mas não foi, eu não abrasileirei. Existe uma classificação internacional de doenças, a CID, que está na 10ª edição, e ela separa os transtornos de personalidade instáveis em 2 tipos. O limítrofe, que é a borderline, e o impulsivo. Então, na verdade, faz parte de um transtorno que está codificado como uma doença da personalidade, doença psíquica. Agora, sabe o que aconteceu, que o senhor me fez recordar? De um cantor, ele fez muito sucesso na década de 70, 80, com uma única música. O patrão mandou botar o uísque na feijoada. Do light macacada, do you light macacada. Só se lembra essa? Foi muito cantada. As coisas ficam mais chiques, né? Se faladas em outra língua. Quando você traduz, é a coisa mais simples. E tem um trechozinho da música que ele fala: até o Pelé já virou o garoto propaganda, do you light macacada. Sabe? Bem interessante. E hoje em dia está mais forte, né? Hoje você entra na rede social, pega um celular, um negócio, é tudo em inglês. Eu digo, meu Deus do céu, onde eu estou morando, né? O famoso coaching, né? De hoje em dia. Sim, mas vamos aqui à nossa conversa aqui, que é o mais interessante. Eu gostaria que o senhor nos explicasse como funciona esse transtorno, essa crise, posso chamar de crise, não sei. Quando a gente fala transtorno de personalidade, nós estamos numa área de alterações de conduta ou de comportamento, né, que você pode comparar com outras 2 grandes áreas, que são as neuroses, né, e os transtornos psiquiátricos, vamos pensar assim, biológicos, né? Então, toda vez que eu falar em neurose, eu estou falando de algum problema repetitivo, né, que a pessoa sabe que ela tem e que ela não gosta e ela percebe que ela repete. Então, vamos pensar, se fosse uma neurose, uma pessoa neurótica mais impulsiva, ela saberia que ela tem essa tendência a não contar até 10 numa situação de conflito ou se alguém diz alguma coisa que ela não gosta, mas ela tem consciência disso, né? E ao ter consciência, ela pode procurar mudar, né? Tanto fazendo meditação ou procurando um tratamento. Quando a gente fala a mesma coisa para a personalidade, a gente está colocando como se essa pessoa que tem essa mesma ideia, ou esse mesmo comportamento impulsivo, ou agressivo, ou instável, emocionalmente instável, ela não percebe isso. Então, ela não tem uma autocrítica. Então, ela, numa situação de conflito, ela não vai contar até 10, ela vai atuar, ela vai fazer uma grande briga, ela vai fazer uma confusão, ela vai demonstrar amor extremo, ódio extremo, mas ela não vai ter muita consciência vamos dizer assim, desse deslize que ela vai ter na personalidade dela. Isso é o caso, por exemplo, do paciente de borderline? Isso. Então, quando a gente fala borderline como personalidade, seria uma apresentação de algumas alterações de emoção. É uma pessoa emocionalmente instável e impulsiva, né, que não tem muita consciência disso e que atua essas emoções extremas nas situações sociais. No caso, aí uma briga de trânsito, o cara de repente está armado, tira o revólver, matou. É um exemplo, mas em geral assim... Mas não é um bom exemplo, né? Esse transtorno, como a gente tem, como ele tem sido divulgado,
ele acomete mais as mulheres, né, numa idade adulta jovem, porque a gente também só fala de transtorno de personalidade quando já passou todo o desenvolvimento infantil, e aí você realmente está estruturando uma maneira de ser, uma maneira de se relacionar. E em situações que estão muito próximas à fragilidade emocional, né? Seja porque essa pessoa, na infância, ela passou por traumas, ou ela teve situações de abuso, ou teve também carga de genética ou social, de conviver com pais que deram pouco cuidado, ou que eram também emocionalmente instáveis ou agressivos. Então, assim, seriam mais casos que a gente tem observado em mulheres, né? Embora também tenham homens que tenham um comportamento que seja de linha de fronteira, né? Que seja de instabilidade emocional ou de impulsividade. No caso, quando o senhor fala mulheres numa faixa de idade mais jovem, qual seria essa faixa de idade? Essa faixa é cada vez mais, vamos dizer assim, distendida, né? Ela está cada vez mais distendida. Eu tive a oportunidade de fazer supervisão com Otto Kemberg, que é um psiquiatra que estudou esse transtorno e que trouxe esse transtorno, vamos dizer assim, que organizou ele na classificação americana de doenças, né? E ele colocava isso muito nas mulheres mais adultas, né? E hoje em dia, isso era na década de 80, 90, né? E a gente vê que muitos adolescentes, ou seja, idades mais jovens, né, têm sido diagnosticadas como síndrome borderline ou como um comportamento borderline. Eu acho complicado nessa idade porque a personalidade não está formada. Então, assim, você teria uma chance de que ela, ao amadurecer, tivesse um comportamento diferente. Então, é difícil essa classificação. Certo. E no caso aí dos homens, como acontece? Que período acontece? A princípio, assim, seria você teria que ter algumas características, né, listadas, assim, e você apresentar essas características ao longo de um tempo na vida. Então, o que seria isso? Uma instabilidade emocional muito grande nas relações, uma tendência a valorizar demais e desvalorizar ao mesmo tempo que eu posso amar demais uma pessoa, eu posso, num outro momento, odiar aquela pessoa, isso e demonstrando emoções extremas. Eu teria também uma dificuldade com a autoimagem, né? A pessoa tem uma dificuldade com a autoimagem, com a identidade dela, e ela vai mudando de opinião sobre ela mesma, então ela é muito instável, né? As pessoas podem mudar de opinião com a vida, né? Com a maturidade elas podem, mas nesse caso é uma mudança que ela vamos dizer assim, de uma semana para outra, ou de um assunto para outro. Então a pessoa não se identifica, ela tem muito medo de ser abandonada, né? E ao sentir-se com muito medo de ser abandonada, ela pode atuar. Ela vai atuar ou se cortando, né, ou se automutilando, né, pequenos cortes. Agora, antigamente se cortava muito nos pulsos, e aí, como se procura muito, as pessoas têm se cortado mais, as adolescentes, em lugares que não são visíveis, né, em lugares mais difíceis de se ver. Não é mais tão comum no pulso. E essa automutilação tem sido muito comum hoje em dia entre os jovens, sim, né? E por causa de uma sensação de vazio. Então, essas pessoas, elas têm como se elas não conseguissem encontrar um sentido ou preencher o vazio interno dela nas relações, ou na própria identidade, ou nas emoções, e elas, de certa forma, se mutilam para... Aquilo tem uma função, como se acordasse e trouxesse elas para a realidade, né? E também as tentativas de suicídio. Assim, múltiplas tentativas de suicídio, muitas vezes nesse processo da emoção extrema, né? E que não se configuram, porque não há um plano, às vezes é na impulsividade, como realmente não chegam ao final, mas aquilo se repete. Então, são situações que são muito conflituosas com a família, né, que tem que aprender a lidar com esse tipo de atitude, né, muito difícil, assim, inconsequente, né? Muito difícil, muito extrema, né, explosões de raiva muito intensas, né, e, ao mesmo tempo, uma capacidade de amar muito grande. Então, isso é uma coisa que caracteriza. Então, ao mesmo tempo que eu realmente odeio, eu amo também. Ou, ao contrário, eu idealizo muito. Às vezes eu acho que eu sou muito próximo de alguém, mas eu não sou, mas eu acho.
né, que eu sou, na minha identidade, se eu sou um borderline. Então, quando aquela pessoa faz alguma coisa, como, por exemplo, viajou, eu posso ter uma crise porque aquela pessoa viajou e eu achei que ela me abandonou. Então, assim, a fantasia, né, o medo do abandono, ele influi muito na apresentação de uma conduta real do dia a dia. Na relação de vida, né? É muito difícil. E no caso, para se chegar à automutilação, ao suicídio, não tem etapas, né? Pode ser acontecer de repente. Nesse caso, né? faz parte do quadro, né? Aí você vai ver uma repetição disso e um padrão que ele não é muito estruturado, que ele tem a ver, na verdade, com essa explosão de emoções, né? Ou essa incapacidade de esse não ter limite, né? Para o que você vai fazer como ação. E eu acho que o tratamento, né, que a gente deve comentar, os tratamentos, eles são, em geral, a primeira linha seria terapia mesmo, terapia comportamental, cognitivo-comportamental. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, se desenvolveu uma terapia cognitivo-comportamental específica para isso, que é a terapia cognitivo-dialética, de Linaen. Como é que ela funciona? O senhor poderia explicar um pouquinho? É complicado, mas assim, ela vai funcionar. A de Linaen, a dialética, ela vai procurar fazer com que essa pessoa que tem um transtorno de personalidade limítrofe, ela se concentre no aqui e agora. E ela procure viver cada momento, né, lidando com as emoções daquele momento. E, então, começando a adquirir uma consciência crítica, né? Começando a fazer uma reflexão de padrões que ela tem e que ela poderia, naquele momento, desenvolver uma estratégia para não repetir aquele padrão. E isso é feito, assim, às vezes, com alguma trabalho manual, isso pode ser feito com a presença de familiares em algumas sessões ou de amigos. É uma terapia que deve envolver também situações mais da vida cotidiana. E sempre ligada na presença, né? no aqui e agora, para ela controlar essa emoção e poder diminuir o impulso. No caso aí, a família tem uma importância muito grande, né? Tem, e a família tem um sofrimento muito grande também, né? Porque assim, são situações que, se você não souber lidar, pode levar a grandes conflitos, inclusive agressividade física, né? A situações, vamos pensar assim, imagens ou situações muito delicadas do ponto de vista mesmo da autoagressão, né? Ou do embate, das brigas, das explosões de raiva entre os membros da família. E aí, se chegar a ter muito sintoma, vamos pensar assim, psicótico, no limite do que eu quase não consigo mais funcionar ao nível social, né, a gente poderia entrar com alguma medicação, né? Existe comorbidade de alguns desse transtorno de personalidade, às vezes com transtorno bipolar ou transtornos do afeto, né? E também, às vezes, vão ter sintomas psicóticos cursando ali, como delírios ou alucinações, e você vai, então, entrar com medicação coadjuvante, né? Não há uma medicação específica para os transtornos, mas ela pode entrar para as comorbidades ou para as situações em que a medicação ajudar. As situações de ansiedade, porque causa muita ansiedade na própria pessoa, então você pode usar um ansiolítico, mas é muito difícil de lidar. Cada vez mais possível, porque as pessoas entendem mais, né? No início, eu lembro que esse professor, Otto Kemper, dizia, a gente só vai conseguir ter 2, 3 no consultório, né? Porque tinha essa ideia de que era um paciente muito difícil de lidar. E, com o decorrer do tempo, né, com essas terapias que se desenvolveram, com o conhecimento das pessoas sobre isso e com também algumas medicações, ficou uma situação mais fácil de lidar. Então, existe muito mais medo, às vezes, disso ainda hoje em dia, o preconceito, né, do que, na verdade, o perigo que essas pessoas podem representar, né? Então, se elas procurarem atendimento, se elas conversarem, elas vão encontrar um lugar de acolhimento e de ajuda para segurar esse impulso. O senhor veja bem, se há dificuldade para um pesquisador muitas vezes entender, né? Imagine para uma família. Isso, muito complicado. O que é que o senhor recomenda para uma família que tenha algum membro, um filho, um parente, com esses sintomas, né? Que muitas vezes fica até difícil para se saber realmente o que é. Eu acho que o primeiro ponto é assim, que as pessoas não comecem a usar borderline como sinônimo de antissocial ou como sinônimo de
não sociabilidade ou de criminalidade. Às vezes acontece muito isso, assim, um diagnóstico apressado ou um diagnóstico preconceituoso, uma pessoa que tem um comportamento disruptivo, às vezes é uma fase da adolescência, e você já coloca, é um borderline. Isso vira um adjetivo, né, que desclassifica e que entra naquele quadro que eu estava falando de você ficar com medo daquela pessoa e achar que ela não tem ajuda, ela não tem mais jeito. Então, a primeira coisa, se você nota um pouco desses sintomas, né, é procurar um especialista, né? Um psicólogo, né, um psiquiatra, né, fazer um bom diagnóstico que leve em consideração as classificações e também a fase de desenvolvimento, e a partir daí sim, né, começar a ver o que é que você pode oferecer para ajudar essa pessoa. Então, acho que é muito cuidado para não usar essa palavra como uma palavra em inglês de moda, né, que, na verdade, vai trazer um preconceito e uma dificuldade. E, às vezes, até vai criar uma doença que pode não existir. A pessoa, hoje em dia, as pessoas vão muito à internet. Então, alguém diz, você é um borderline. A pessoa vai lá, lê os sintomas, ela pode passar a repetir aquilo ou usar aquilo, né, como uma estratégia, né? Então, assim, o social ele pode contaminar muito essa expressão da impulsividade ou essa expressão do comportamento emocional instável, né? Então, ter cuidado com essas modas, né? E confiar um pouco no tratamento psicológico e psiquiátrico. No tratamento e no carinho também. E no carinho, sim. É verdade. No acolhimento. Doutor Marcos, o senhor quer fazer mais alguma colocação para a gente finalizar? Eu acho que a colocação que eu fiz no final é essa mesma, né? Que a gente pense bem antes de colocar esses rótulos, lembrando que se é transtorno de personalidade, exige uma expressão imutável, de longo prazo, né? Que talvez a gente fale em síndrome, que seria esse conjunto de sintomas inespecíficos que caracteriza isso, e procure, independente dessa, entre aspas, imutabilidade, realmente ajudar essa pessoa no que for possível, né? E utilizar as terapias que estão disponíveis e que muitas vezes não estão ao nosso alcance ainda, mas elas vão chegar, né? Ir atrás, procurar, incentivar, né? Eu acho que as pessoas podiam fazer mais formação em terapia cognitivo-dialética. Às vezes a gente quer encaminhar e não tem, assim, um profissional que tem essa especificidade, né? Tem a cognitivo-comportamental, né? E tem também outras terapias que criativamente também poderiam ajudar essa pessoa. Eu acho que é isso. Ok, muito obrigado ao senhor e um bom dia. Bom dia a todos. Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo. Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição. Meus amigos, quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição, o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar. Tá precisando de pneus para o seu carro? A Fácil Pneus tem a maior variedade e o menor preço. São 8 lojas no Recife, Olinda e Paulista. Sempre um pertinho de você. Tem pneus Aro 13 a partir de R$ 159,00, Aro 14 a partir de R$ 169,00 e pneus Aro 15 a partir de R$ 179,00. E o legal é que você pode dividir em até 10 vezes nos cartões. Ligue e confira. Fone é o 3012-2020. Fácil Pneus, a maior variedade e o menor preço. Bom dia, eu sou Edjane Quirino, esteticista. Recentemente, fizemos um curso na Alemanha, trazendo da cidade de Hannover tecnologias inovadoras da criolipólise. Como aqui em Recife já sou pioneira de 10.000 procedimentos realizados com toda a segurança, então convido vocês para conhecer o meu trabalho no Empresarial Albert Einstein, na Ilha do Leite. Acompanhe também na fanpage Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Vocês podem também me procurar no Facebook. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, tenha um bom dia. Bom dia, estou aqui hoje para falar com vocês sobre o benzeno, uma substância que está contida na gasolina e que traz grandes malefícios para a saúde humana. Então, você que é frentista, você que é motorista, você que trabalha nas indústrias de refino de petróleo, tem que tomar bastante cuidado com essa substância, se prevenindo, não tendo contato direto, não respirando esse combustível. Então, quando for abastecer seu carro, saia do carro, tranque os vidros, peça para sua família também sair do carro
espere um momento até abastecer, não abasteça até a boca do tanque, vá só até o limite. E quando sair do posto de gasolina, abra os vidros, deixe o vento circular para que essa substância se dissipe na atmosfera. Então fica esse recado aí, vamos nos proteger contra o benzeno. Você, trabalhador também da refinaria, use seus EPIs, suas máscaras, suas luvas, mesma coisa para os frentistas que trabalham em posto de gasolina. Vamos nos proteger contra essa substância tão nociva à saúde de todos os trabalhadores e de toda a população. Não ao benzeno, se proteja.